Shalom lekol Israelitim, bearbot kanfot, shel haaretz, ve rishoni beBrasil. Ni Zaken Asaf Benami Crispin Levi, me ra Ishuv Israelit shel Pereira Barreto. Ve anahinu nelech lilmod ramitzvot shel Torah, shel Yahweh. Aqui é o ancião Asaf, da comunidade israelita de Pereira Barreto. Nós vamos continuar estudando os mandamentos da Torá, que são a nossa vida. E nós paramos no item 280, no estudo anterior, e agora nós vamos para o 281. Nós ainda estamos falando sobre a adoração idólatra e prática pagã, que é a coisa que mais o Eterno abomina no homem e na mulher, porque isso impede com que o homem e a mulher façam uma adoração sincera diante do Eterno. Porque o primeiro mandamento, quando aquele jovem perguntou a Yahushua, mestre, qual que é o primeiro mandamento? Ele disse, amarás ao Eterno de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ele citou o mandamento lá da Torá, em Devarim, Deuteronômio 6:5. E por isso, quando nós amamos o Eterno de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, nós queremos dar o melhor para Ele, guardando a sua Torá. Não religiões, não seguindo o livro de religiões e tradições religiosas, mas seguindo somente aquilo que saiu da boca do Eterno. Procure estudar os 613 ordenanças, aquilo que saiu da boca do Altíssimo, que Ele deu a Moisés no Monte Sinai. Então nós vamos para o item do número 281. Não praticar a vidência. Devarim 18, Devarim capítulo 18, versículo 10 e 11. Devarim 18, 10 e 11. Ali não seja achado entre ti qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou um observador dos tempos, ou um encantador, ou um feiticeiro, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim, familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Bom, eu estou lendo aqui na escritura do ex-rabino Konikovsky, ex-rabino ortodoxo Konikovsky, e um grupo de outros rabinos, a restauração das escrituras, que eu recomendo para você, porque é uma das melhores traduções, baseada no texto da Septuaginta e baseada no manuscrito de Qumran e também em muitos manuscritos antigos. Bom, voltando, né, embora a Torá ela está em todas as escrituras, né, em todas as Bíblias, né? Às vezes sufocada por algumas traduções errôneas também, né? Mas é a Torá, ela não muda, é aquilo que saiu da boca do Eterno. Por isso que o Eterno disse, em vão trabalha a falsa pena dos escribas. Quando você conhece a Torá, você começa a entender a Torá, você começa também a ver até onde os escribas mudaram na Torá, porque não bate com aquilo que saiu da boca do Eterno. Bom, então, nós vemos que o Eterno disse, ali não seja achado entre ti qualquer um que faça passar seu filho pelo fogo, seja Moleque, que era um ídolo, né? Ou que use de adivinhação, os adivinhos, ou um observador dos tempos, ou um encantador, ou um feiticeiro, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim familiares. Então, a vidência, né, nós vemos que muitos hoje, nos tempos modernos, videntes, a maior parte praticam isso,
para enganar o povo, né? Nós vemos que tem tantos hoje tipos de evidência, que as pessoas extorquem o dinheiro das pessoas, né? Levam essas pessoas a confiar em prognosticações erradas de homens, né? Levam as pessoas a aderirem a uma religião que o Eterno condena. Agora, nós devemos voltar o nosso coração para a Torá, para a lei do Eterno. E, evidentemente, né, nós vamos ver uma referência lá no livro de Mica, do profeta Mica, ou Micaía, né, o livro do profeta Mica. Capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Então os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos embaraçados. Sim, eles todo cobrirão seus lábios, porque não há resposta de Elohim. Agora vamos ver o 8 ainda. Mas verdadeiramente eu estou cheio do poder pelo Rua de Yahweh, do Mishpat, do mandamento, de força para declarar a Jacove a sua transgressão e a Israel os seus pecados. Então nós vemos que os videntes dentro do povo de Israel hoje tem esse tipo de prognosticação, de consulta aos templos, os chamados astrólogos, né, espirituais, os feiticeiros, muitos que consulta espíritos malignos, serão envergonhados dentro do povo de Israel, né? Nós estamos falando das 12 tribos que estão no meio das nações, enfiada nas 3 religiões: judaísmo, rabínico pós-tempo, cristianismo greco-romano e islamismo radical. E fora as filosofias, né, ateísmo e outras filosofias. Agora o Eterno, ele conhece o seu povo. Ele disse: meu povo nos últimos dias fará proezas e voltarão para guardar somente a Torá, a lei do Eterno. Bom, então os videntes serão envergonhados no meio do povo de Israel, como muitos estão sendo envergonhados hoje, porque deixaram a fonte de águas vivas, conforme disse o profeta Irmiaú, que é a Torá, e buscaram fonte de cisternas rotas e sujas, que são as religiões e as filosofias, que afastam o homem e a mulher de conhecer a verdadeira sabedoria, a verdade que é a Torá, como diz David no Salmo 119. A tua Torá é a verdade desde o princípio. Não existe outra verdade, a não ser somente a lei, os mitzvot do Eterno. Bom, nós vamos ver uma referência na Torá oral, desse item de número 281. 281, não praticar a vidência. Shemot 7 e 11. Shemot 7 e 11. Shemot 7 e 11. Shemot 7 e 11. Que diz assim: Então Faraó também chamou os sábios, os feiticeiros e os mágicos de Mitzraim, e eles também fizeram isto de alguma forma com os seus encantamentos, né? Nós vemos aí que quando Moshe lançou a sua vara, né, e ela se tornou em uma serpente, os magos fizeram através da magia, da vidência, da astrologia também o mesmo. Só que, como sempre, a verdade engole a mentira. E a vara de Aharon, né, engoliu aquelas varas dos magos, dos videntes, dos encantadores de serpentes ali dos egípcios, dos Mitzrim. Bom, vamos ver no tempo de Yahushua, a Torá no tempo de Yahushua, esse item de número 281.
Maasei Shilhim, Atos 19, 19 a 20. Maasei Shilhim, Atos 19, 19 a 20. Atos 19, do 19 ao 20. Muito dentre eles, que também faziam uso de mágica, juntamente trouxeram seus livros e os queimaram. Queimava diante de todos os homens e contaram o preço dos livros, estimando-os em 50 peças de prata. Assim também, tão poderosamente a palavra de Yahweh, a Torá, crescia e prevalecia. Depois de suceder essas coisas, Shaul propôs Norua no espírito, quando tivesse passado a Maquedônia e a Raia, ir a Jerusalém, dizendo, depois de estado ali, devo também ver Romia, ou seja, Roma. Bom, então nós vemos que ali, esse caso aconteceu na cidade de Éfeso, ou Efísia, né, em hebraico. E muitos daqueles homens, quando Shaul pregava ali, o Eterno tocou no espírito deles. E eles se arrependeram daquelas feitiçarias, daquelas bruxarias. E eles queimaram aqueles livros caros, né, ali na praça, né, chegou a 50 peças de prata, era um dinheiro muito alto naquela época. Então, quantas pessoas não investem em livros de evidência, de bruxaria, né, livros de prognosticadores, livros que não são da Torá, são mandamentos de homens, são comentários de homens, das religiões, e deixa às vezes de investir na Torá, de pesquisar a Torá. Por isso que o profeta Ishaiah diz que o homem muitas vezes ele investe naquilo que não é pão, investe em coisas supérfluas, né? E a Torá, ela é nosso pão espiritual, né? Aquilo que saiu da nossa boca. Moshe diz, nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca do Eterno, que é a Torá, é o seu Rua, o seu espírito. E a Torá é o sopro de vida do Eterno. Por isso que ele disse, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha, pois, a brahá, a bênção para que vive. Eu coloco diante de ti a mavet e coloco a raim. Escolha, pois, a raim para que viva, quando tu guardares esses mandamentos da Torá. Amém. Bom, vamos para o outro item. O item de número 282. Não praticar a feitiçaria. E ainda está esse item da Torá, ele está ainda em Devarim 18, 10 e 11. 18, 10 e 11 é só você examinar minuciosamente e conferir que você vai ver os itens, né? Que diz assim, ali não seja achado entre ti qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, ou que use de adivinhação, são os videntes, observador dos tempos, ou encantador, ou um feiticeiro. Então nós vemos 282. O feiticeiro, alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte com ruahim familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos. Então está nesse item aqui, né? Alguém que lance feitiço ou que consulte os feiticeiros. Nós, israelitas, não podemos consultar os feiticeiros. Nós temos que consultar somente o Eterno, né? Fugir desse tipo de hoje. A feitiçaria hoje está dividida em vários segmentos. Né? Em vários segmentos. Né? Os prognosticadores estão divididos em vários segmentos. E a mídia apoia esse tipo de coisa. Esse espírito dessa deusa, chamada de democrática, né? Democrática, que era uma deusa grega, que hoje o povo fala tanto nela,
né? Isso faz com que o povo afaste da Torá do Eterno. Mas serão envergonhados nos últimos dias diante do Eterno. Vamos ver na Torá oral, né? Vamos ver na Torá oral, esse item de número 282. Shemote 7, 22. Shemote 7, 22. E os magos de Mitzraim fizeram do mesmo modo com seus encantamentos, e o leve de Faraó foi endurecido, e não os escutou conforme Yahweh tinha dito. Agora, por que Faraó não escutou as palavras de Yahweh, a Torá? Porque a mesma coisa hoje, por que os feiticeiros, adivinhos, prognosticadores, aqueles que vivem atrás de sonhos, sonhadores, os sonhadores, os encantadores, porque a pessoa confia só nisso, faz disso a sua bandeira principal, faz disso a sua crença principal, e muitas vezes joga a Torá do Eterno para o segundo e último plano. Aí por isso que a maldição consome a terra. Agora, aí o coração de Faraó foi endurecido, porque para o Eterno ou você guarda a Torá ou você está fora. Não tem meio termo. É sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência, Maria. Mas nós temos esse versículo aqui que o rabino fulano de tal falou, que o pastor fulano de tal falou, que o padre falou, que o cientista falou. Não, nós temos que ver se está de acordo com a Torá. Está de acordo com a Torá, com aquilo que saiu da boca do Eterno. Torá é guardar, guardar e guardar. Não existe meio termo. Por isso que David, no Terrilim de número 119, versículo 18, ele diz: desvendo meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua Torá. Bom, vamos para a Torá no tempo de Yahushua, Ben Yosef e dos seus talmudinhos, o Mashiach, esse item de número 282. Nós já lemos, né? Fala lá de Atos, ou seja, Maasei Shilihim, quando aqueles homens lá em Efésio queimam todos os seus livros caríssimos, né? Como hoje a mídia, as editoras têm publicado livros caríssimos sobre esse tipo de coisa. E muitos são os que compram, né? Muitos são aqueles que investem nisso, quando poderia investir na Torá, na lei do Eterno, que dá vida e que dá shalom. Por isso que a Torá é chamada de Barit Shalom, o concerto de paz, que o Eterno disse que ia fazer com nós nesses últimos dias. Bom, vamos para o item de número 283. Não praticar a arte de encantamentos mágicas. Devarim 18, 10 e 11, né? Foi o versículo que nós iniciamos lá e nós vemos que está contido nesse versículo, conforme eu disse a vocês, se nós examinarmos minuciosamente esse verso da Torá, né? Ali não se acha achado entre qualquer um que faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, que use de adivinhação, ou um observador dos tempos, ou um encantador ou um feiticeiro, ou alguém que lance feitiço, ou alguém que consulte um ruahim familiares, ou um mago, ou alguém que invoque os mortos, né? Então, alguém que lança mão de encantamentos, igual nós vimos aí, né? Hoje está cheio de pessoas desse tipo. Não vou nem citar, porque muitos de vocês sabem, né? Muitos de vocês estão me assistindo, vocês sabem. Hoje a mídia tem divulgado isso, as revistas, os jornais, né? São chamados charlatões. Agora, volte-se para a Torá, porque muito shalom tem os que amam a Torá do Eterno, e para eles não tem pedra de tropeço. Amém? Nós vamos ver na Torá oral, esse item de número 283, e o último item, né? 283.
Shemote 7, 11 e 12. Shemote 7, o 11 e o 12. Que diz assim. Shemote 7, o 11 e o 12. Então Faraó também chamou os sábios, feiticeiros, mágicos do Mitzraim, e eles também fizeram isso de alguma forma com os seus encantamentos, porque eles lançaram cada homem a sua vara, e elas se tornaram serpentes, mas a vara de Aharon tragou as suas varas. Nós vemos que nós estamos falando do Mitzraim, de um povo totalmente que estavam... um povo desviado da Torá do Eterno, desviado da Torá do Eterno. Os Mitzraim, os Sumérios, os Hititas, todo esse povo recebeu, aquelas nações que Israel entrou no lugar deles, todos eles receberam a Torá, né? Essas nações antes de Israel não guardaram a Torá. Está em Vaikra 18, 24 a 27, Vaikra 20, 22 a 23, Devarim 12, do 30 ao 32. Esse povo receberam, essas nações receberam a Torá e não guardaram, né? Entraram pelo caminho da idolatria, que já gera a feitiçaria, gera a mortandade, gera prostituição, porque os ídolos estão ligados à prostituição. Então essas nações não guardaram a Torá. Nós vamos, agora para finalizar, nós vamos ver esse item de número 283, não praticar a arte de encantamentos mágicos, no Berit Hadashah, ou seja, na renovação da aliança, que diz assim, Masei Shilihim 13, 6 e 11. Masei Shilihim 13, o 6 e o 11. Que diz assim. E quando eles tinham atravessado a ilha de Pafos, eles acharam um certo mágico, um falso navio, um Yahudi, cujo nome era Bar Yeshua. O 11. E agora a mão do soberano Yahweh vem sobre ti. Tu ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas. E ele saiu à procura de alguém que conduzisse pela mão, né? Então nós vemos que esse homem pagou um preço. Ele era um Yahudi, um judeu, né? Porque o Eterno não quer saber se é judeu, se é das 11 tribos, se é islâmico, se tem que não. O Eterno quer saber se você guarda a Torá. Se você guarda a Torá. Se você não guarda a Torá, você é um fora da lei do Eterno. E as Escrituras dizem que nenhum fora da lei entrará no reino dos céus, né? O Sheirano Malhut e Hashamai. Então esse homem, ele encontraram ele ali na ilha de Pafos, ainda na Grécia, e era um falso navio, um falso profeta. E ele enganava muitos com os seus encantamentos, com as suas artes mágicas, né? E quando Shaul pregava para o procônsul Sérgio Paulo, ali, ele tentou enganar ali a Shaul, né? Tentou enganar Shaul. E Shaul amaldiçoou ele. Na hora ali ele foi cego, já foi guiado pelas mãos dos homens. Bom, paramos no item de número 283. Que o Eterno te abençoe e abra os teus olhos para você entender a Torá. Muito shalom tem os que amam a lei do Eterno, e para eles não tem pedra de tropeço. É a bênção que o ancião Asaf deseja para todos. Shalom aleichem lekulam e Aad Rashavua Rabah. Todarabá. Se você quiser entrar em contato conosco, nós estamos à disposição pelo e-mail asaf.benami@hotmail.com ou pelo telefone 018 99132 9504. Shalom lehitraot.
Nitrae Katsar.